Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Algumas pessoas já começaram a me perguntar sobre isso, outras não conhecem, mas se você já rodou o YouTube gringo, com certeza você já viu sobre Supply and Demand Trading, Smart Money Concepts e vários vídeos rolando sobre esse tema. Algumas pessoas dizem que é o estilo que os institucionais operam. Será? Então confere aí comigo. Então, vamos lá, da onde que veio então esse Supply and Demand Trading? Muita gente já deve ter visto aí pelo Instagram ou pelo YouTube gringo, aqueles vídeos do pessoal operando Forex, aí traça uma linha na tela, tem um falso rompimento, uma operação de 1 para 15, fala que o institucional fez isso, o varejo fez isso. Da onde que surgiu esse estilo de trade que parece que é novo, mas não é tão novo assim? Eu procurei aonde que a gente consegue remontar, aonde que começou isso, e algumas pessoas falam que foi o Sam Saden que criou, que é um trader ali bem antigo no mercado americano. Outras pessoas falam que foi o ICT, o Inner Circle Trader, que é um youtuber americano que disse que foi de bancos, mas ninguém sabe exatamente quem que é, e que desenvolveu os conceitos que tem um nome próprio das coisas. Então é difícil a gente saber de onde que surgiu. Mas uma coisa eu posso te afirmar, a gente consegue remontar bastante do Supply and Demand Trading aos conceitos de Wyckoff, tá? Então, teoricamente, o Supply and Demand Trading traduzindo até, procura identificar as pressões de oferta e demanda, e a parte ali que chama de Smart Money Concepts, que na verdade é a mesma técnica, seria o que o dinheiro esperto, que é o dinheiro bem informado, o dinheiro técnico, está fazendo dentro do mercado. Você teoricamente procuraria identificar o que eles estão fazendo e atuar junto. Algumas coisas que eu posso trazer de Wyckoff. A lei de oferta e demanda de Wyckoff, por exemplo, é claramente uma aplicação disso que a gente está enxergando, né? Que justamente a pressão de demanda faz os preços subirem e a pressão de oferta faz com que os preços caem. Traduzindo, compradores dispostos a pagar cada vez mais caro faz o preço subir, vendedores dispostos a pagar cada vez mais barato, né, a ofertar o bem a um preço cada vez mais barato faz com que o preço caia. Outro conceito de Wyckoff que é importante trazer aqui para vocês, para o Supply and Demand Trading, é o conceito de homem composto, Composite Man. O Wyckoff falava que é muito mais fácil você adotar como se todas as ações do mercado fossem fruto das operações de um homem só. Digamos que uma grande entidade que entende como que o mercado funciona, que move o mercado de um lado para o outro. Mas lembrando, o Wyckoff tratava isso como uma abstração, um framework, um modelo mental para você enxergar o mercado. E isso o Supply and Demand Trading tem bastante. É interessante notar que às vezes algumas pessoas se confundem, acham que é exatamente o que o player X ou o player Y está fazendo. Mais uma vez, não me parece que não é por aí. É um modelo mental, uma abstração, uma lente pela qual você olha o mercado. E aí vem, então, o que eu acredito que vem desse homem composto. O Supply and Demand Trading, ele divide o mercado em duas grandes categorias. Os traders de varejo, que teoricamente perdem dinheiro, e os traders institucionais, que são aqueles que movem o mercado. Segundo as pessoas que usam Supply and Demand Trading, eles operam do mesmo jeito que os institucionais operam. Aí tem um ponto, eu particularmente discordo disso, não é mais ou menos por aí. Mas a gente vai falar no final sobre os prós e contras. Mas, beleza, acho que faz sentido você pensar nesse framework, você pensar nesse modelo mental. Dividir mercado entre varejo e institucionais. Dando continuidade no que a gente está explicando para vocês, agora vocês entenderam então de qual modelo mental que o Supply and Demand Trading. E aí tem mais dois conceitos que são importantes. É o conceito de mover dinheiro e busca por liquidez. O Supply and Demand Trading ele é muito utilizado no Forex, que é um mercado que tem uma liquidez gigante, que você precisa de muito dinheiro para mover o preço de um lugar para o outro. E isso faz sentido também em qualquer mercado que a gente está trabalhando. Você precisa entender que para o preço deslocado do ponto A para o ponto B, você tem uma quantidade de dinheiro que precisa ser colocada nesse mercado grande para fazer os movimentos de preço. Tá? Então o mercado ele pega o dinheiro de um lugar e ele tenta mover para esse outro lugar. Uma outra coisa que é importante, o mercado ele busca por liquidez. Então se você tem um grande player que ele precisa executar uma quantidade X de ordens, ele vai procurar aonde que tem a liquidez, né? Ou seja, onde que tem a contraparte num tamanho suficiente, numa quantidade suficiente para ele poder executar essas ordens. Em alguns casos ele pode sim tentar mover o mercado para um lado, na qual ele vai conseguir ter a liquidez para depois ele jogar para o outro lado, porque aí assim, ali ele consegue preencher todas as ordens. Então, recobrando, homem composto, lei da oferta e demanda e esse framework de varejo institucional, mover o dinheiro, liquidez, busca por liquidez, são conceitos que você precisa sempre ter na sua cabeça se você for fazer uma análise baseada em Supply and Demand Trading. E agora vamos então para o aspecto um pouco mais prático.
Uma coisa que é muito importante em Supply and Demand Trading. E por que eu falo que o Supply and Demand Trading parece novo, mas não é tão novo? Ele tem alguns conceitos que são muito básicos. Por exemplo, as estruturas de tendência. Mais uma vez, lembrando, tendências de alta são formadas por topos e fundos ascendentes, tendências de baixa são formadas por topos e fundos descendentes. Vitinho, eu não me lembro a quantidade de vezes que eu já falei isso aqui em vídeos. Você já deve ter ouvido esse topo e fundo para lá, topo e fundo para cá. Com certeza, direto. Exatamente. Então, estrutura de tendência, isso é importante. Um ponto aqui que eu trago para vocês. Para o mercado fazer essas inflexões, e aí tem um querequeque aí, como diria o Brunão, para o mercado criar um topo, né, ele está no movimento de alta, cria um topo e faz um movimento de queda, uma quantidade de dinheiro precisa ser impressa nesse mercado, uma quantidade de dinheiro precisa atuar nesse mercado para mover o deslocamento. Para você formar um fundo, né, ou seja, o mercado está com movimento de queda, então faz um ponto de inflexão e vira um fundo, você precisa ter uma quantidade de dinheiro muito grande nesse mercado para poder causar essa inflexão. E logo, você vai notar que o Supply and Demand Trading dá muita importância para topos e fundos. Tá? Trazendo uma outra imagem que a Gabi vai botar na tela, eu até marquei esses retângulozinhos. Né? Você vai ver que em Supply and Demand Trading o pessoal usa muito essas figuras de retângulo ali, essas faixas de preço verdinha e vermelha. Aqui tem uma coisa que é interessante. Tá? Se você tem uma tendência de alta, você espera que os fundos sejam fortes e que os topos sejam fracos. Ou seja, em uma tendência de alta, os fundos eles tendem a segurar o preço, mas os topos eles tendem a ser rompidos. Tá? A gente precisa ter essa noção dessa estrutura de tendência. Para queda, você espera que os topos sejam fortes e que os fundos sejam fracos. Ou seja, igual você tem na imagem o topo, você não espera que o preço rompa o topo, mas você espera que o preço rompa o fundo. Concorda? Né? Uma tendência de alta, os topos vão ser rompidos, uma tendência de baixa, os fundos vão ser rompidos. Ter essa noção de estrutura de tendência é muito importante, porque o Supply and Demand Trading vai usar essa noção de qual que é a tendência do tempo gráfico maior, baseada pelos topos e fundos. Você vai saber se o mercado está no movimento de alta ou de queda, baseado como que está a progressão de topos e fundos. É básico isso, mas é um conceito muito importante. Eu acho legal o Supply and Demand Trading trazer isso novamente para as pessoas se lembrarem de que essas coisas simples, elas são muito, muito, muito importantes. Tá? Algumas coisas que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse vídeo. Dois termos que vão ser importantes para a gente entender, para depois a gente ir para os exemplos, é o choque, CHOCH, e o BOS. Mais uma vez, isso também vem das estruturas de Wyckoff, né, dos estudos de Wyckoff. O choque basicamente significa change of character, mudança da característica da tendência. Vamos lá, a imagem na tela para vocês. Uma tendência de alta tem topos e fundos ascendentes, concorda? Você espera que os topos sejam rompidos, mas os fundos não. No primeiro rompimento de fundo, você tem um evento que muda a característica da tendência. Tá? Ou seja, o rompimento de um fundo ele representa uma quebra na estrutura dessa tendência. É importante vocês entenderem uma coisa. Não significa que a tendência vai reverter, mas significa que a gente necessariamente vai ter um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso quebra aquele modelo de tendência que a gente trabalha. Eu gosto de trabalhar a ideia, isso aí vem muito do Adam Grimes também, que é o seguinte, que ele tem um livro chamado The Art and Science of Technical Analysis. Quando você tem um rompimento de um fundo, não quer dizer que essa tendência vai inverter, mas essa tendência passou a ficar ameaçada. Você vai ver então qual que é a próxima formação de topo. Se ela forma um topo mais baixo, aí sim você começa a enxergar então que essa tendência está virando para uma tendência de queda. Outra imagem aí na tela para vocês. Então a tendência de alta, o rompimento de fundo representa a quebra na estrutura, e aí aqui você já vê uma confirmação, porque você tem um fundo mais baixo e você tem um topo mais baixo, e aí você tem a perda dessa região do choque. Então, ou seja, numa tendência de alta, todos os fundos você vai considerar ali que eles são choque, né? Ou seja, eles são a região que se quebrar, se você romper, você quebra a estrutura da tendência. Então isso é choque, vocês vão entender quando eu trazer nos exemplos. Outro conceito que é importante é o BOS, que é o Break of Structure, é o quebra de estrutura. Basicamente, numa tendência de alta, como você espera que os topos sejam rompidos, toda vez que um topo é rompido, você tem um BOS. Se você tem uma tendência de baixa, você espera que, de fato, os fundos sejam rompidos, toda vez que você romper um fundo, você tem um BOS. Por isso que você vai ver, às vezes, esse termo impresso na tela do pessoal. Então, beleza, você entendeu o que está por trás do Supply and Demand Trading, quais são os termos e qual que é a importância dessas estruturas de tendência. Agora a gente vai para o gráfico, que eu vou te ensinar a como identificar as regiões de oferta e demanda e de alguma forma isso aí pode te ajudar no seu operacional. Então, galera, vamos lá para o gráfico. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do euro contra o dólar no gráfico de 1 hora. Como que a gente identifica as regiões de oferta e demanda? Uma coisa que eu acho importante lembrar para vocês é o que a gente comentou das estruturas de tendência.
Vamos marcar aqui quais são os fundos relevantes desse movimento. Então aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem outro fundo e aqui a gente tem outro fundo. Beleza? Então a gente tem fundos mais altos que o anterior. Aonde que a gente tem os topos desse movimento? Aqui a gente tem um topo, outro topo, outro topo e outro topo. Lembra que eu falei com vocês da estrutura de tendência? Então a gente tem topos e fundos ascendentes, correto? É isso aí. Vamos tentar identificar aqueles termos que eu comentei com vocês. A gente tem topos e fundos ascendentes, logo a gente tem uma tendência de alta. Quais são os BOS? Os BOS são esses topos que são rompidos, que eu estou colocando aqui na linha tracejada para vocês. Então a gente tem um rompimento de topo, a gente tem 2 rompimentos de topo, a gente tem 3 rompimentos de topo, a gente tem aqui cerca de 4 rompimentos de topos anteriores, então. E o que é? Quais são os choques, né? Ou seja, as regiões de mudança da característica dessa estrutura de tendência? São essas regiões aqui, dos fundos anteriores. Então, até escrever aqui, ó. Tá aqui na tela para vocês. Então, você tem os fundos anteriores. Se vocês forem notar, os fundos anteriores eles não estão sendo rompidos. Logo, até então, a gente não tem nenhuma quebra nessa estrutura de tendência. Agora, conforme a gente vai passando um pouquinho mais na tela, olha, a gente tem uma informação nova. Olha esse candle que foi feito aqui. Esse candle aqui. A gente tem um preço tentando fazer uma formação de topo mais alto que falha. Até então a gente não tem nenhuma mudança, mas ele quebra o último fundo. Logo, a gente tem um choque, a gente tem uma mudança nessa característica de tendência, um change of character. Por que essa informação é importante? Aquela tendência que tinha até então de alta, ela foi ameaçada. E a gente tem um fundo mais baixo, um topo mais baixo, e o mercado passa a ficar numa direção vendida. Quem opera com Supply and Demand Trading acredita que essa região, lembra que eu falo da questão do deslocamento de preço? Essa região, você teve um deslocamento muito forte de preço. É interessante você trabalhar a ideia de suporte e resistências baseado, a força do suporte e resistência, baseado no como que aquele suporte e resistência atua no deslocamento de preço contrário. O que eu estou querendo dizer? Se você tem uma região de suporte, se o preço testa essa região e fica ali por um tempo, não seria um suporte tão relevante. Agora, se você tem um preço testando essa região e o preço é expulso o mais rápido possível, isso aí seria uma região de suporte forte. No contrário, se você tem um preço subindo e de repente ele chega numa resistência, essa região de resistência expulsa o preço de uma forma muito rápida, essa região seria uma região de resistência relevante. Basicamente, você vai ver que no Supply and Demand Trading, as regiões de demanda são regiões que você tem suportes que expulsam o preço de uma forma muito rápida, regiões de oferta, você tem regiões ali que expulsam o preço para baixo de uma forma muito rápida. A ideia é que, se o preço testar essas regiões novamente, o preço vai ser expulso novamente e ali pode ser uma oportunidade de entrada. Então, eu marquei aqui para vocês um topo mais baixo, um rompimento de um choque, né, uma mudança na característica de tendência. É interessante, então, a gente pegar essa região aqui de topo e demarcar com aquele retângulozinho que vocês veem, às vezes, quando o pessoal vai comentar sobre Supply and Demand Trading. Esse retângulo, você pode até, deixa eu jogar ele aqui para a direita, a ideia é que, se o preço for testar essa região, teoricamente ele poderia, então, encontrar uma resistência muito forte. Como eu já antecipei para vocês que regiões de oferta e demanda, regiões de demanda são regiões que os suportes atuam de uma maneira muito forte, o preço é expulso, a gente consegue enxergar, por exemplo, nesse nível aqui. Aqui a gente não teve um choque, mas a gente consegue enxergar que foi um nível de preço, que o preço foi expulso de uma forma muito rápida. A gente consegue colocar essa linha aqui e traçar o retângulo. Então a gente sabe que aqui seria, por exemplo, uma região de demanda, aqui seria uma região de oferta, por conta de como essa região expulsou o preço anteriormente. Pensa que a gente está aqui. Você vê que o preço fez o fundo e foi expulso logo. A mesma coisa você poderia falar dessa região aqui de baixo, também de certa forma expulsou o preço rapidamente. A ideia é que conforme o preço for testando essas regiões vão atuar como suportes e resistências relevantes. Então aqui a ideia é que essas regiões que expulsam o preço para cima muito rápido são as regiões de demanda e as regiões que expulsam o preço para baixo são as regiões de oferta. E nesses níveis você pode tentar atuar. Aqui no caso até a região de demanda anterior, ela acabou atuando como de fato uma região de suporte importante. E aí, enfim, você poderia pensar uma compra para buscar a próxima região de liquidez, que seria a região lá de cima que eu trouxe para vocês.
A gente vê então que o preço ele rompe a região de demanda e ele vai testar a região que a gente traçou lá embaixo. E aí essa região tem alguma reação de preço. Depois até ele rompe, enfim, e o preço segue numa tendência de baixa. Aqui no caso, a região de oferta ela não foi testada novamente. Quando a gente olha esse movimento, o que alguém que opera com Supply and Demand Trading faria, por exemplo? Você traçar essa região como uma próxima região de oferta. E aí a gente segue acompanhando. O movimento ali deu uma continuidade na queda, acabou não voltando a testar esses níveis de preço. Mas acho que a noção básica eu consegui trazer para vocês, que são regiões que o preço é expulso rapidamente. Depois, quando a gente trabalha isso aqui mais para frente, a gente vai ver em alguns outros exemplos. Vamos lá, trazendo outro exemplo para vocês. A gente tem aqui o gráfico do S&P 500 e eu vou traçar as regiões de oferta e demanda, né? Pensando ali que a gente está querendo operar no estilo do Supply and Demand Trading, para tentar identificar quais são os pontos de inflexão, quais são as regiões que expulsam o preço. Olhando por aqui, eu teria 3 regiões de oferta. Essa região do 4.200, a região do 4.070 e a região aqui próxima dos 4.000 pontos. Por quê? São regiões que o preço é expulso, forma regiões de topo, aí você tem deslocamento de preço, você tem um ímpeto. Se você der continuidade no movimento, qual que é a ideia? Quem está operando Supply and Demand Trading enxerga que a gente tem uma tendência de baixa e que esses topos tenderiam a segurar o preço. Se a gente for dando uma continuidade, você vai ver que o preço volta a testar a região e depois tem uma reação muito forte na queda. Então, de fato, essa região atuou como uma oferta. Teoricamente, quem opera usando esse estilo, por exemplo, tomaria uma posição vendida próximo da região, na falha da região, e colocaria, por exemplo, um objetivo perto da próxima região de liquidez, da próxima região onde tem liquidez, ou da próxima movimento importante aqui na estrutura da tendência, que seria o fundo anterior. E aí, teoricamente, essa pessoa teria uma operação com uma relação risco-retorno muito favorável. O que a gente está olhando aqui seria até mais ou menos, seria uma relação ali de 1 para 4, tá? Óbvio, na hora é muito difícil de fazer isso. Você vai entender que para você determinar essas regiões de demanda e oferta, você vai ter que observar bastante esse deslocamento de preço, entender qual que é a tendência do tempo gráfico maior e, de preferência, atuar a favor da tendência do tempo gráfico maior. Do mesmo modo, se a gente for dando uma continuidade no gráfico, você vai ver que agora a gente tem uma região de demanda, por exemplo, que é a região que expulsou o preço de baixo para cima, que seria essa região aqui dos 3.900 pontos. A ideia também é que, se a região não segurar o preço, a expectativa é que ele vá testar a próxima região de oferta e demanda. Então, dando continuidade, a gente vê que o S&P 500 ele vem tentar atingir o 4.000, fez uma tentativa de rompimento por enquanto que falhou, e depois a próxima tentativa falhou. Para onde a gente tem regiões de oferta para cima? 4.070 e aqui a região do 4.200. Vamos ver se ele vai dar continuidade. Ele testa a região e rompe a região e depois a gente espera se ele vai testar a região lá de cima. Você vê que ele nem chega nessa região e já toma aquela pancada para baixo. Então agora a gente chega e coloca isso aqui como uma região de oferta dos preços. Basicamente, se você for notar, envolve muito o estudo de suportes e resistências horizontais. Só que tem um toque a mais, que é justamente o quanto que você provoca de deslocamento e como que você atua nessas estruturas de tendência. Depois você vê que ele vai perdendo as regiões anteriores e dá uma continuidade no movimento de queda. Olhando para esse cenário aqui, por exemplo, a gente tem, depois de novo, a formação do topo, e aí a gente tem uma região de oferta aqui que a gente pode trabalhar para quando, se ela for testada de novo, os participantes do mercado atuarem. Depois você vê que o S&P acelera o movimento de queda, não continua. Se você for notar, o Supply and Demand Trading tem algumas coisas, né? Muitas das vezes, se você não tiver, você atua em regiões muito específicas. Se você não está visualizando essas regiões ainda, vai ser muito difícil você ter alguma operação. Talvez você fique algum tempo ali sem ter nenhuma operação na sua frente, justamente porque você não tem essas regiões de oferta e demanda. Aqui seriam outras regiões que eu traçaria, por exemplo, 3.616, 3.729 e ali para cima. Vamos ver como que o preço vai atuar nessas regiões. Aqui, de fato, a região 3.730 atua como uma região de oferta, a gente tem um movimento de queda bem acentuado. Se você está vendido nessa posição dessa região, e aí eu acho interessante você juntar isso com padrões de candle, figuras e indicadores, você teoricamente procuraria a próxima região, que aí seria aqui próximo do 3.624, onde você encerraria a sua operação. Basicamente, o Supply and Demand Trading vai procurar identificar essas regiões de oferta e demanda, regiões que têm deslocamento de preço, que têm ímpeto da ponta compradora ou da ponta vendedora, e esperar para atuar somente nessas regiões, se você tiver padrão de reversão, se você tiver identificando que essa tendência é muito forte e ela não vai ser rompida. Tá? Então, basicamente,
nesse primeiro vídeo eu queria te ensinar a desenhar essas regiões de oferta e demanda. Você vê que depois que uma região é rompida, ela atua como um suporte, e aí vamos ver se esse, ó, 3.820 segurando o movimento de preço, e ele vai vindo testar a próxima região. Depois que acontece é mais fácil da gente falar, o difícil é na hora. Mas, se você achar interessante, eu acho que assim, trazer a noção de deslocamento de preço para suportes e resistências horizontais faz muito sentido, é um conceito que você está aplicando de Supply and Demand Trading. Beleza? Então, mantendo as mesmas regiões, você vê que as mesmas regiões elas podem ser mantidas por um tempo. Quanto mais nova é a região, melhor. Então, por exemplo, 3.950 aqui seriam regiões que os compradores que usam Supply and Demand Trading poderiam ter atuado para buscar algum scalp, alguma coisa assim, por exemplo. E aí você vê que a região de preço segura, depois ele dá uma pancada para baixo, mas ele volta para trabalhar acima da região. Aquele nível que a gente manteve lá, do 3.926, 3.725, por exemplo, atuou novamente. Lembrando, ó, foi uma região que os vendedores atuaram fortemente, deslocou o preço, e aí ele testa novamente essa região e vai para baixo. Testa a região do 3.590 e vai para cima. Então quem opera usando Supply and Demand Trading, teoricamente, atuaria dentro dessas regiões. Então, pessoal, de maneira geral, a gente pode dizer que o Supply and Demand Trading enxerga o mercado de uma forma mais verticalizada, digamos assim. Porque você dá preferência em topos e fundos relevantes, você dá preferência em regiões de suporte que o preço deslocou para cima muito rápido e você dá importância para regiões de oferta, regiões que o preço deslocou para baixo muito rápido. E aí eu trouxe esse conceito para vocês do BOS, do Change of Character. Tem mais coisa para a gente trabalhar aqui, mas eu acho que não está na hora. Vamos ver como que vocês vão reagir com esse vídeo, né? Se vocês vão conseguir entender esses conceitos e depois eu trago outros conceitos de Supply and Demand Trading e Smart Money Concepts. Lembrando que tem muita coisa para a gente falar. Order Block, Spring, Risk Entry, Confirmation Entry, tem Fair Value Gap também, que é um conceito que eu quero trazer para vocês. Mas eu preciso que vocês entendam primeiro essa questão de como você identifica regiões de oferta e demanda no gráfico. E aí, gostou dessa técnica? Achou interessante? Achou que é uma coisa nova? Não é tão nova assim? Me fala, eu quero ouvir a sua opinião no chat. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.